Olá, muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando esses vídeos que eu estou falando dos corpos multidimensional dos animais. Hoje eu vou falar de um tema que é os corpos espiritual do animal. Mas eu vou usar o tema, você lembra, talvez vocês não lembrem, de alguns corpos, de algumas lições, que eu falei, você vê, está aqui o animal, eu fui pegando o animal, o corpo etérico, assim o perispírito, o corpo mental. Depois eu peguei o inconsciente atual, passado e o inconsciente puro. O inconsciente puro, inconsciente passado arcaico, inconsciente atual, esse corpo mental, perispírito, duplo etérico e o animal. Eu peguei esse trabalho do parte que eu usei do Jorge Andréa, que era um grande pesquisador dessa área, mas ele usava no ser humano, sobretudo para o estudo do psiquismo. Mas eu usei para os animais porque serve o desenho, serve para que nós possamos estudar. Então, como eu vou falar do corpo espiritual, naturalmente eu vou falar do corpo do duplo etérico, do perispírito e do corpo mental. E eu trouxe alguma coisa, porque isso, nós vamos ir na direção espiritual. E o Chico Xavier, ele deixou alguns trabalhos que os cientistas vão se debruçar, eu não tenho um pingo de dúvidas sobre isto. E eu peguei este livro aqui, que é Evolução em Dois Mundos, é da Federação Espírita Brasileira, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, ele usou o Chico. Esse espírito, o Chico usou esse livro, que você pode comprar esse livro da Federação ou então entrar, que vende pela internet. E essa parte da informação do corpo mental, esse corpo espiritual, o que André Luiz diz que serve para as nossas reflexões? Ele diz muita coisa, mas só sobre esse corpo mental. Olha como é que ele começa e diz para as nossas reflexões. Ele começa dizendo o seguinte, eu vou ler só algumas partes, porque fica longo ler o livro, mas assim, ele diz, o corpo mental, olha o corpo mental que você está vendo, que esse aqui eu botei aqui como se fosse o verde, esse corpo mental. Então ele está dizendo o seguinte, o corpo mental, para definirmos de alguma sorte, o corpo espiritual é preciso considerar, antes de tudo, o corpo espiritual todo, que é o corpo mental, perispírito e duplo etérico, antes de tudo, que esse corpo, ele não é reflexo do corpo físico, que tem pessoas que pensam que ele é reflexo do corpo físico. Ao contrário, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Ele está dizendo que esse corpo mental aqui é que preside a formação desses corpos todos, inclusive o próprio corpo animal. Preside. Só que esse corpo mental recebe comando desses três corpos aqui, que eu disse, do inconsciente puro, que é do espírito, às vezes do inconsciente passado arcaico, porque a informação
do passado que precisa vir, ou informação do inconsciente atual, porque às vezes é coisas desse inconsciente que está acontecendo agora na personalidade do animal que precisa ser refletido. Ele precisa. Aí ele vai usar, ele diz, do ponto de vista da constituição, como é constituído o corpo, e da função desse corpo espiritual, em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho. Após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange os fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com a aquisição da mente que maneja. Ou seja, ele está dizendo que no mundo espiritual é como se dissesse, o animal quando morre, o cavalo, o cachorro, o boi, ele tem corpo espiritual, já não tem mais esse corpo físico e tem o corpo espiritual. Que esse corpo espiritual tem bastante coisa parecida com esse corpo aqui, apesar de ter diferenças no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, ou seja, na parte alimentar e na parte reprodutora. Há alterações. Ele vai chamando a atenção disso, então existe esse corpo, do jeito que existe espírito do homem do outro lado, existe também do animal. Só que do homem, normalmente, ele costuma demorar mais para fazer reflexões, dos animais, na maioria das vezes, reencarna quase que imediato, porque ele não pode fazer reflexões, não tem ainda essa capacidade de consciência nossa de fazer essas reflexões. Então ele diz, claro está, portanto, o que André Luiz diz, que ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestações incessantes, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Ele está dizendo que esse corpo é poroso e plástico, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, em face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feições de partículas coloidais com respectivas carga elétrica, comportando no espaço segundo a sua condição específica, apresentando estado morfológico conforme o campo mental que se ajusta. Olha o que ele está dizendo, que esse corpo ele é maleável e poroso. E normalmente as informações têm que esse corpo, os átomos são maiores do que aqui o nosso, que nós estamos aqui comprimido. A matéria está numa frequência vibratória muito aqui por causa da terceira dimensão. Lá do outro está. Por isso que é importante até compreender esses átomos grandes, que é poroso e facilita, às vezes, penetrar numa parede, numa porta fechada, porque ele é capaz de fazer isto. E como é que vai fazer esses átomos grandes ligar com o corpo aqui no fenômeno da reencarnação? Por isso que há necessidade de moléculas grandes lá no ovo zigoto e as proteínas, os ácidos ribonucleicos, o RNA, eles são moléculas grandes para poder se unir com esses átomos que são grandes. Se não for moléculas grandes, não vai fazer. Aí átomo com átomo nosso seria pequeno, só que vai fazer essa ligação, mas aí fica para outro capítulo, quando eu for discutir a reencarnação dos animais. Mas você vai vendo que ele chama a atenção, que isso é interessante. Quando eu vi isto aqui,
Eu disse, mas puxa, que informações fantásticas que está batendo com as informações atuais da ciência, das evidências. Ele chama a atenção dos centros vitais. Os centros vitais que nascem no ser humano e nos animais, mas os animais mais complexos, eles têm glândulas, têm centros vitais ali próximo daquelas glândulas. Nesses centros vitais, ele diz, estudando André Luiz escreve, no plano que nos encontramos, ou seja, ele está lá do mundo espiritual, já num grau de evolução que no grupo que ele está. Na posição de criaturas desencarnadas, ele agora tem um olhar diferente. O corpo espiritual, ou psicossoma, é o nome também que ele dá para esse corpo espiritual, psicossoma, do animal, no caso nós estamos falando do animal. É assim o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir ou reconhecer. Por enquanto ele chama atenção, mas ela daqui a pouco vai. Ele diz, nesses centros vitais, que está no perispírito, está lá no corpo espiritual, está lá no perispírito, nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos. A coisa do automatismo é muito importante no corpo, não no corpo físico só, no corpo espiritual também, que governa bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência no círculo de ação em que demoramos, recurso esse adquirido vigorosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Quem quiser melhor compreender, depois lê o livro Evolução em Dois Mundos, lá da Federação Espírita, feito pelo Chico Xavier. Aí ele vai ainda dar umas informações que é importante que a gente grave. Ele diz, é assim, que regendo esse corpo espiritual, que regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados com a fisiologia terrena, ou seja, os órgãos da fisiologia terrena do animal é regido por esse corpo espiritual. Nele identificamos o centro coronário. Isso é muito importante, o que eu vou falar desse centro coronário daqui a pouco. Instalado na região central do cérebro, sede da mente. Porque eu vou depois trazer, como eu vou depois fazer uma só sobre esses chakras, os animais também têm igual o homem. Tem um chakra aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro no estômago. Vai tendo 7 chakras principais. Esse daqui de cima, que está no cérebro, que o animal também já tem. E que é muito importante, porque os chakras, já existem trabalhos mostrando que existem chakras. Motoyana deixou uns trabalhos fantásticos mostrando que existem os trabalhos já sobre isso. Então ele diz assim, o centro coronário está lá na região central do cérebro, sede da mente. Esse centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento e a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciente da alma encarnada ou desencarnadas, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde ao abrigo planetário. Ele está dizendo, o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedece impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor que serve o tirocínio do homem para concatená-la e dirigi-la. Ele está dizendo o seguinte, que aqui,
vem o centro, que esses chakras que existe no corpo etérico, existe no perispírito, existe no corpo mental. Esses chakras recebem as informações que vêm aqui do espírito, vai passar as informações aqui para esse centro coronário, que vai distribuir para os outros, inclusive chegar até embaixo. Esses centros coronários, que são centros vitais, que está geralmente perto de glândulas, que normalmente faz uma distribuição bioquímica, hormonal, que já é estudada pelos cientistas ortodoxos, mas ele não estuda ainda essas informações que vêm. Ele pensa que é como se tivesse o sistema nervoso e o sistema endócrino fosse responsável por toda a informação interna. O sistema nervoso e o sistema endócrino é apenas mediador de uma informação que vem muito mais alta. Aí eles chamam, porque tem os outros chakras que eu falei, o coronário, vai vir o outro, vai vir o outro, vai vir o outro, vai vir. Aí ele diz, desses centros secundários, entrelaçado no psicossoma, ou seja, no corpo perispiritual, e consequentemente no corpo físico, por rede plexiforme, destacamos o centro cerebral, que é outro, contínuo ao coronário, por influência decisiva sobre os demais. Esse outro tem influência decisiva sobre os demais. E gama-glândula, tem lá a hipófise, tem as outras, mas tem a epífise, a pineal, que ainda ela exerce um comando muito forte. Aí ele diz, esse coronário influencia decisivo sobre os demais, governando o vórtice encefálico na sustentação dos sentidos. Dos sentidos, você está vendo o seguinte, na sustentação dos sentidos, você pode ler aí, visão, audição, olfação, gosto, tato, pode ler. Marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade, mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células afetoras, o centro laringeu, ou seja, aqui dessa região, controlando notadamente a respiração e a fonação. Olha o que ele está dizendo. O centro cardíaco, que tem um chakra nessa região, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico, determinando todas as atividades que se exprime o sistema hemático do sangue, dentro das variações do meio do volume sanguíneo. O centro gástrico, responsabilizando pela digestão e absorção dos alimentos densos e menos densos, que de qualquer modo representa concentrados fluídicos penetrando na organização, e o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os seres, o estabelecimento de estímulos criadores com vista ao trabalho e a associação de realização entre as almas. Essa informação que Andrade Luiz é de uma riqueza imensa. Quem conhece o trabalho de chakra, quem conhece o que tem já de informação, evidência, fica impressionado. Olha o que ele diz aqui. O centro coronário, que é o principal, o primeiro, temos particularmente no centro coronário o ponto, olha aí, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças psicossomáticas organizadas. Ele está dizendo que nesse centro é que é o ponto de interação entre a informação que vem do espírito e a informação que o corpo precisa ou que o corpo vai dar. Porque a informação também vem daqui para lá, como vem de lá para cá, também vem informações daqui para lá. Dele
parte, desse modo, corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental, que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma e reflexo vivo dos nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, independentes entre si, imprime semelhança reflexo nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, em nós próprios, os efeitos agradáveis ou desagradáveis da nossa conduta. Eu vou diminuir para ficar mais sério. Olha o que é que ele está dizendo das células, da estrutura mental das células. Quando eu vi isto, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, porque não tinha isso que eu vou ler agora, esse assunto. E fiquei impressionado com isto. Ele diz, olha, é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, no caso do André Luiz, na esfera que nos é própria, na esfera que ele está, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental, entranhecido na essência da matéria primária. Matéria primária que vem de Deus. Isso, eu fiquei impressionado, porque ele está dizendo, estudando a estrutura mental das células. E eu comecei a mergulhar no estudo disso. E fui ler corpúsculo por corpúsculos e ver o que é que tem de espiritual nisto. Eu fiquei impressionado. Tão impressionado que eu vou fazer um capítulo que é introdução, a qualquer dia eu vou trazer introdução à citologia espiritual. É muito fantástico o que eu pude perceber aí, dessas informações, das mitocôndrias recebendo e mandando informações, das células, as membranas recebendo informações, o DNA, o gene, apenas ele transmite informações que chegam até ele, mas cada um desses é uma riqueza imensa de informações que tem aí. Aí ele deu a dizer, os centros vitais e células, olha, ele diz, são os centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática da alma, imprime às células a especialização extrema, pelo qual possui do corpo denso, detemos todo no corpo espiritual em recursos equivalentes. Tudo que tem aqui no corpo tem recurso equivalente no corpo espiritual. Aí ele diz, as células, olha o que o André Luiz está dizendo, as células obedecem à ordem do espírito, diferenciando e adaptando as condições por ele criadas. Procede do elemento primitivo, comum, de que todos provimos de laboriosa marcha no decurso de milênios, desde o cheio trépido do oceano, quantas formações protoplasmáticas nos lastreamos nas manifestações primeiras. Ele está chamando a atenção, tanto quanto a célula individual, a personalidade, por exemplo, na ameba, que é um ser unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano que respira, bilhões de células nos servem de veículo de expressões,
agora domesticada na sua quase totalidade, em funções exclusivas, necessitando de substâncias especiais, como água, oxigênio, canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhe traça, encontrando, porém, esse clima que lhe é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição físico-psicossomática. Ele está chamando a atenção dessa informação que é o espírito que vai fazer esse ditado. Ele diz, o corpo espiritual depois da morte. O que acontece com o corpo espiritual depois da morte? Como é que acontece? Eu vou ler pouca coisa agora. Em suma, o psicossoma, o corpo espiritual, ou seja, o animal depois que morrer, é ainda um corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Além do carro fisiológico, apresenta algumas transformações fundamentais depois da morte carnal. Ele apresenta mudanças fundamentais, principalmente no centro gástrico e no centro genésico. Ele vai apresentar. Aí eu encerro com essa parte que o André Luiz chama a atenção. Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação, esse corpo que vai se aprimorando nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais, porque esse crescimento é aqui e do outro lado. Vai tendo aprimoramento nas regiões espirituais, que eles são fronteiriças e é susceptível de sofrer alterações múltiplas. Então, esse corpo espiritual, ele está sofrendo alterações, porque existe um planejamento para esse perispírito, para a formação desse ser, no caso nosso, na direção do animal se organizando, do ser mais primitivo, vivendo a experiência lá da bactéria, do fungo, do ser unicelular, depois vivendo a experiência do vegetal, do animal, do homem, indo na direção do ser angelical, porque o processo de evolutivo vai levando os seres primitivos na direção de Deus, que é a direção que está destinada a todos os seres viventes da Terra e do universo sem fim. Essas informações vai dar para eu juntar depois com as outras que eu vou trazendo sobre isto, para entender esses corpos multidimensionais dos animais. Hoje nós falamos do corpo espiritual, mas nós vamos falar mais vezes até vocês compreender qual é o raciocínio que eu estou indo. Deus guarde vocês, muito obrigado, uma boa sorte, e espero que vocês reflitam, e se achou interessante, passe para frente, porque esse corpo multidimensional dos animais vai ser preciso que os grandes cientistas, que são uma enormidade e valores imensos eles têm, mas precisa debruçar as suas pesquisas desses corpos multidimensional. E se ficar com a visão mecanicista, unicista, materialista, não vai abrir o leque de entendimento. É preciso discutir a alma dos animais para entender os corpos multidimensional dos animais e, ao mesmo tempo, entender a riqueza imensa que está por trás dessas informações. Deus te guarde. Boa sorte. Até o próximo encontro nosso. Fica com Deus. Muito obrigado. Um abraço bem forte em cada um de vocês.